Agradecemos a todos, né, que têm estado estudando com nós cada semana, conosco, a cada semana. E o tema, estamos começando um novo trimestre, né, um novo período de estudos. E esses estudos são muito importantes para nós nessa atualidade, né? E o tema dessa semana trata sobre a rebelião em um universo perfeito. Então, perfeito não quer dizer que não tem erro, que não tem falhas, né, mas sim que foi criado com um propósito, né? E esse propósito estava sendo atingido, né? Isso significa perfeição. Quando algo foi criado com aquele propósito e esse propósito você alcançou esse propósito. Então, dentro do propósito que Deus tinha criado o universo era perfeito porque ele não tinha os problemas que nós vamos ver que depois surgiram. E aqui a Bíblia nos diz que um ser que foi criado por Deus, né, foi criado com a capacidade, né, de escolha, né, não vai dizer que ele tem toda a capacidade de escolha, né, mas foi criado com capacidade de escolha. Dentro dessa capacidade de escolha, né, ele podia escolher se rebelar contra Deus, podia escolher se opor a Deus, podia escolher, né, viver afastado de Deus, e ele fez essa escolha. Isaías 14:12 conta que Satanás, né, que na palavra Satanás significa adversário de Deus, tornou-se um adversário. É alguém, um ser criado por Deus, que tornou-se adversário de Deus. Na Bíblia também chama ele de outros nomes, né, como Lúcifer. Né? Lúcifer, na verdade, é filho da alva, o filho da manhã, né, a estrela da manhã. Em alguns, né, é chamado Rei Léo, né? Ele também tem outros nomes como Diabo. Diabo é outro título, né, que é dado para ele, significa enganador. E existem vários títulos que nós vamos perceber que tem na Bíblia tratando desse ser. Isaías 14:12 diz: Veja como você caiu do céu. Então ele caiu do céu. Significa, né, que o céu é interessante, né, está acima de nossas cabeças, né? Porque no modelo do globo, né, o que está acima da nossa cabeça vai depender da referência. Mas a Bíblia diz aqui que Satanás cai do céu. E o céu é o que nós vimos acima de nós, de nossas cabeças. E veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Essa palavra estrela da manhã aqui, em algumas traduções, no original, às vezes é chamada Rei Léo, né? Ou Lúcifer. Filho da alva, né? Como eu falei. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Então diz aqui que ele foi lançado por terra, ou seja, está aqui na terra, onde nós habitamos, ele se encontra aqui. E ele tem algo, né, inerente à própria escolha dele, que é debilitar as nações, que é debilitar e enfraquecer. E de fato nós estamos enfraquecendo a cada vez mais. A Bíblia também conta, em Isaías 14, né, 13 a 14, que ele tinha um plano, né, de tomar posse, né, do governo de Deus, né, e aí o que ia fazer com Deus? Né, que Deus é o criador de tudo. Como é que você vai tomar posse, né, de algo que pertence a Deus? Né? Mas ele tinha dentro da mente dele, Deus, né, revela, né, Deus conhece o fim desde o princípio, conhece o que está no pensamento de todos os seres, e Deus revela qual é o pensamento que ele tinha. E tu dizias no teu coração, ou seja, na tua mente, né, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas, às vezes, na Bíblia, está relacionado também com anjos, né? Acima das estrelas de Deus exaltareis o meu trono. Então ele quer ficar num lugar onde vai ter um trono, né? E nós sabemos, né, que trono do universo só cabe a um ser, né, que é o Criador, o ser divino. E diz mais: no monte da congregação me assentarei. Num lugar onde se reúne a congregação, onde se reúne, né, ou provavelmente os anjos, as outras criaturas, ele diz que ia se assentar aos lados do norte. Esse norte nós não sabemos que norte é esse. É norte em relação à Terra? É norte ao norte da Terra? Provavelmente não, né? É ao norte em algum lugar em relação ao céu. Subirei sobre as altas alturas das nuvens, né? Então nós sabemos que está acima das nuvens que nós vemos. Serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele tinha o plano, né, de ser semelhante, né, ou na verdade se substituir a Deus. E aí vem, né, justamente o que a Bíblia nos diz, né? Por isso que Deus deu os mandamentos, né? E esses mandamentos estão lá, né, em Êxodo, se você ler, capítulo 20, né? Nós podemos ver que o 10º mandamento está bem relacionado, né, com o que essas ações de Satanás, né? E nós vamos entender agora. Êxodo capítulo 20,
O último mandamento, né, fala sobre o que? Ó, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, Deus, vendo que isso é um mal, né, esse mal estava dentro, né, nas escolhas de Satanás, que é a cobiça, ou seja, cobiça algo que não pertence a você. Deus colocou como mandamento, né, para preservar nós. E também o primeiro mandamento diz o quê? Né? Não terás outros deuses inimigos. Satanás, né, ou Lúcifer, queria ser o quê? Deus. Então, é ter outro Deus diante do próprio Deus. Então, ele inferiu, né, esses mandamentos, né, que nós estamos vendo aqui, que Deus colocou na linguagem para nós, seres humanos. Né? Os mandamentos que nós temos para nós, humanidade, é uma tradução do mandamento original, né, que está relacionado com a obediência a Deus. Ezequiel 28 explica mais quem é esse rei Léo, quem é Lúcifer, né? A Bíblia diz que ele estivesse no Éden. Éden é o lugar onde Deus colocou Adão e Eva, né? Como se fosse a casa deles, né? Deus criou a terra e criou o Éden, um lugar onde seria a casa de Adão e Eva. Jardim de Deus, né? Ou seja, um lugar preparado. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então Lúcifer, né? Aqui tinha uma cobertura de pedras preciosas, como sardônia, topázio, diamante. Algumas pedras aqui nós conhecemos, outras às vezes talvez ninguém conhecemos. Turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores. Então nós podemos estudar a fundo que Lúcifer, né, também está relacionado com a música, né, porque tinha tambores e pífaros. Ele, né, nos estudos que a gente tem mais aprofundados, ele estava relacionado com a música. No dia em que foste criado, né, esses instrumentos foram preparados para ele. Tu eras o querubim. Querubim é um tipo de anjo, né? Tem querubim e serafim. O anjo querubim é um anjo que tem 4 asas. Na Bíblia, se você ler, o anjo serafim tem 6 asas. Então, o anjo de querubim, né, é o anjo que estava mais próximo, né, de estar mais próximo do contato com Deus, com o ser divino. Tu eras o querubim ungido para cobrir, ou seja, quando ele se aproximava de Deus, ele tinha que se cobrir com 2 asas, né? E outras 2 asas ele se movia. Já os anjos serafim, eles se cobrem, né, com 4 asas, né? As pernas, né? E outra parte aqui, né? Da parte de cima, e outras 2 para voar. Então aqui diz que tu és o querubim ungido, né? Ou seja, ungido significa separado, né? Assim como Deus ungiu, né, Davi para ser rei, ungido é separado, né? Para cobrir. E Deus estabeleceu, deu a ele essa função, esse papel. No Monte Santo de Deus estava. No lugar, né, onde Deus se encontra, aquele lugar é santo, é separado. No meio das pedras afogueadas andar. A gente não sabe o que significa essas pedras afogueadas. Aqui o importante é que diz, perfeito era nos teus caminhos, hein? Desde o dia em que foi criado. Então ele foi criado perfeito, mas na perfeição dele existe a capacidade dele escolher ser mal, fazer o mal, né? Escolher se opor a Deus, até que se achou iniquidade. Então a Bíblia diz que em algum momento da história, né, de Lúcifer, ele, né, passou a ser iníquo. O que é iníquo? É pecar, ou seja, ele transgredir os mandamentos de Deus. Em algum momento ele escolheu transgredir os mandamentos de Deus. 1 João 3,4 diz, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Então, cometer pecado é o quê? É a iniquidade. É a mesma coisa que iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. E em algumas versões fala que o pecado significa a transgressão da lei. Que lei? A lei que Deus estabelece. Quais são as leis de Deus? Tem várias. Tem a lei moral, né, que é os 10 mandamentos. Tem leis naturais, né, que é as leis físicas que Deus estabeleceu. Leis, né, também, né, de saúde, né, leis, né, como nós devemos nos alimentar, tudo são leis. O que é lei? Lei é algo que Deus estabelece e aquilo tem que ser seguido. O padrão é ser seguido. Se não segue, você está transgredindo aquilo e tem uma consequência. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, né? E essas coisas criadas, elas obedecem a leis e padrões. É por isso que a gente vê padrão em tudo, né? Vê padrão numa flor, vê padrão, né, no céu, tem uma cor, né, que é azul, né, as nuvens brancas, ou seja, são padrões que a gente consegue distinguir. Podia ser uma coisa, né, mista, uma mistura, né, de um monte de coisa sem nenhum sentido. Mas nós podemos dizer que na criação de Deus existem padrões. E a gente pode entender que é sinal, né, de que é um ser inteligente que criou essas coisas.
E aqui Salmo 19, de 1 a 3, diz que os céus declaram a glória de Deus. Então você olha para o céu, olha para a lua, olha para as coisas, você vê padrões geométricos, padrões e formas, né? Então os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, ou seja, o firmamento a Bíblia diz que o firmamento é um lugar que existe, né, acima das nuvens, né? E esse lugar é firme, né? E ele serve de proteção, né, para a terra, né? Esse firmamento. Diz que o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus, o que Deus fez, essa grandeza, esse equilíbrio, esses padrões, né, mostra que tem um ser inteligente por detrás. Diz aqui que um dia faz declaração a outro dia. Por quê? Porque vem o sol, né, depois vem a lua, né, o sol se põe, ou seja, isso mostra que os padrões estão sendo seguidos. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, né? A gente não vê linguagem, o sol falando, né, que Deus existe, ou a lua e tal, mas por esses padrões aí nós podemos ver que tem algo muito importante, que existe um ser, né, todo poderoso e muito inteligente. Alguns podem ser, né, dizer, não existe ser nenhum não, se foi de forma aleatória, então é a forma aleatória, então vamos o seguinte, você chega na sua casa, né, e você vê uma casa, né, e você acha que foi ela de forma aleatória. Agora se você chegar e ver um monte de escombros, né, pedras e seixos, né, areia, britas, né, tudo misturado, né, aí você pode dizer que foi algo aleatório. Mas se você chegar e ver algo construído com parede, com porta, com telhado, com tudo, você vai dizer que não tem um ser inteligente, né? Muito estranho, né? Então você olhar para o telhado, né, que é o céu, nossa, o telhado não é o céu. Você vê a base, né, que seria a nossa fundação, né, que é o solo, né? Você vê a parte da estrutura, né? Que, ou seja, árvores, né? Montanhas e tudo mais, né? Tudo de forma, né? Não vou dizer que está totalmente organizada, porque existe o pecado, mas nós vimos padrões. É você dizer que não tem nada de inteligente nisso? Estranho, né? Salmo 33, verso 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos o quê? Os céus. Então, como é que tudo isso foi feito? Deus só fala. Ele não precisa executar, mas ele basta falar, a coisa é criada. Diz todo o exército dele pelo espírito da sua boca, né? Já ele falar, a coisa passou a existir. Louvado seja nosso grande Deus. É por isso que quando Jesus fala, perdoados estão teus pecados, estão perdoados. Então eu tenho certeza, porque Jesus é Deus. Sendo Deus, o que ele falar vai acontecer. Então quando ele diz que vai te salvar, quem crê nele e for batizado vai ser salvo, Jesus está... Vai acontecer? Vai. Aí tem uma parte condicionante, que é se você crer ou nele e aceitar o batismo. E aqui diz Salmo 33, 9, completa. Porque falou, foi feito. Mandou e logo apareceu. Jesus manda. Deus manda e logo aparece. Amém? Louvado seja o nosso grande Deus. E aqui, por isso que a gente não tem que temer. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Por que Deus criou tudo isso? Porque Ele nos ama. Ele quer nos dar, criou tudo para nos dar o melhor. Infelizmente, nós aceitamos o pecado. Não era isso parte do plano de Deus. João 1,14 diz que o que acontece? Para isso, Deus teve que traçar um plano para nos resgatar, né? O verbo se fez carne. O verbo é a palavra. Por isso que ele diz que ele falou. Quem é que fala? É a palavra. A palavra fala. Então, Jesus é aquela palavra que fala e as coisas aparecem. Manda e a coisa acontece. Jesus é justamente esse ser divino. E diz que ele se fez carne. Ou seja, tornou-se como um de nós. Habitou entre nós. Vimos a sua glória. Por que é a glória? Porque é o ser eterno na forma humana. Como a glória do unigênito do Pai. O unigênito aqui, né, que vem, né, gerado pelo Pai, mas que procede do Pai. E é o único. O unigênito aqui é o único, né, da espécie. Não tem outro igual a Jesus. Não tem mesmo. Cheio de graça e verdade. E aqui 1 João 4,8 diz, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora. Então quando tu ama Deus, que amor é uma decisão. Jesus diz, se tu me amas, guarda o quê? Os meus mandamentos. E aqui diz, porque o temor consigo, né, traz a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então quando você aprende a amar a Deus, você vai guardar os mandamentos dele. Mesmo a gente sendo falho, mas a gente vai saber que ele nos protege e nos guarda. João 15,10 diz assim, se guardardes os meus mandamentos, vão permanecer o quê? Permanecereis no meu amor.
Então, para Deus, o amor implica em quem? A obediência aos mandamentos dele. As leis que ele estabeleceu para o nosso próprio bem. Isso é fácil hoje? Não é fácil. Nossa natureza é pecaminosa. Nossa natureza quer desobedecer. Do mesmo modo, né, que Jesus diz que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então alguns dizem, os mandamentos foram abolidos. Foi abolido como? Jesus disse que se você quer permanecer no amor dele, você tem que guardar os mandamentos dele. 1 João, aqui 5,3 diz, porque este é o amor de Deus. O que é o amor? Alguns falando em amor de Deus, né? Aí que estão dizendo até que casamento entre homens, né, ou mulheres, né, ou até com animais, faz parte do amor. Não, o amor que Deus disse que é amor. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque este é o amor de Deus. Que é o amor de Deus? Que guardemos seus mandamentos. Se o amor de Deus é guardar o mandamento dele, ele já disse como é que é o casamento. Homem e mulher. Então, se você quer amar a Deus, de fato amar de verdade, você vai seguir os mandamentos que ele estabeleceu. Assim como a guarda do sábado. Ele diz qual é o dia que deve ser guardado, é o sábado. Então, se você quer amar a Deus, você vai guardar esse mandamento. E diz aqui, seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque Deus já nos preparou para obedecer. Mesmo agora nós sendo os pecaminosos, se nós tomamos a decisão de obedecer, Deus vai nos dar o poder para fazer isso aí. Amém? Você quer obedecer? Eu faço esse convite para você, né? Eu estou lutando a cada dia, né? Às vezes vem um pensamento, né, de não obedecer, mas aí a gente tem que orar a Deus e pedir poder para continuar obedecendo. Sabe por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio a gente pode dizer que entre aspas, o único que tem livre-arbítrio, ou seja, livre escolha, é Deus. Mas assim, o próprio Deus, na capacidade dele de livre escolha, ele fez escolhas que limitou a ele mesmo. Não que ele esteja limitado, mas por causa dos princípios que ele segue para si próprio, ele se limita, né? Por exemplo, ele decidiu que vai salvar aqueles que querem ser salvos. É uma escolha que ele fez. Não que ele esteja limitado. Ele podia salvar todos, podia ter outra solução, podia, mas ele traçou esse plano. Então, por nós termos o livre-arbítrio, né, Deus escolheu que o livre-arbítrio tem que estar unido com amor. Amor é uma escolha. Você tem que entender que amor é uma escolha. Deuteronômio 30, 19 a 20 diz assim, os céus e a terra, né, tomam hoje por testemunhas contra vós. Olha como é que Deus nos permite que nós escolhemos. De que tenho proposto. Proposto, Deus está dizendo, faça a escolha. A vida e a morte. Ou seja, a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus, quando dá os mandamentos para nós, quando nos criou, Ele dá... Nós existimos dois caminhos, a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. Mas Deus está dizendo que aconselho que você escolha a vida. Então Deus está permitindo que nós façamos as nossas escolhas. Imagine que hoje como é difícil, né? Tem países, né, onde foi implantado o socialismo que as pessoas não querem nem deixar a pessoa adorar, né, a Deus, né, ou ter sua própria religião. Eles querem controlar até a sua fé religiosa. E nós estamos agora no Brasil em risco, né? E alguns estão comentando que não estamos em risco, sim. Quando você está discutindo, né, sobre aborto, quando você está discutindo, né, se pode ir e vir, quando você está discutindo se você pode falar ou não pode falar, você está discutindo o quê? Questões religiosas. Porque quem nos deu capacidade de liberdade de expressão foi Deus. Quem nos deu a capacidade do direito de viver foi Deus também. Quem nos deu a capacidade de viver ou morrer foi Deus também que nos deu. Então, essas questões são fundamentalmente religiosas. E alguns acham que não, porque está envolvido com a política. Não, é religiosa sim. E se você não perceber isso, você vai ser enganado por Satanás. Porque ao fazer isso, você está impedindo as pessoas de fazer a escolha que Deus diz que elas têm que fazer. Vida ou morte, bênção ou maldição. Então, nós temos que ajudar a manter o país, né, com esses dons que Deus nos deu para que o evangelho seja pregado. Josué 24:15 diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então a gente tem que escolher a quem te serve. Se aos deuses de quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses amorreus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu também fiz essa escolha. É por isso que eu defendo a liberdade, meu amigo. A minha e até da pessoa que me insulta. Ela tem que ser livre para me insultar. Agora, se eu me sentir ofendido, eu vou na justiça.
eu vou pedir, né, ressarcimento, né, eu vou fazer uma denúncia, mas a liberdade dela de falar, ela tem que ter esse direito. Assim como também eu tenho direito de falar o que eu penso. Isso é um dom fundamental que Deus nos deu e que a gente tem que preservar. E Jesus diz aqui em João 8,36, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus nos criou para ser livres, não escravos. E aí a questão de escravo, eu sei, né? Os ancestrais meus foram escravos, né? Não podia nem falar, não podia escolher se trabalhava, se não trabalhava, né? Nem até se vivia ou se não vivia. Se tinha filho ou se não tinha filho, imagine. Isso aconteceu com os ancestrais, né? De índios, né? De africanos, né? E de outros grupos étnicos. Né? E hoje, né? As pessoas acham, né? Que isso não está sendo tratado novamente. Está sendo tratado novamente. E agora, né? Na TV, né? No WhatsApp, né? No Facebook, né? As pessoas são impedidas, são vigiadas, né? A própria fala. E se você, a pessoa que está no poder, achar que você está falando algo que ele não gosta, ele manda te prender. Estranho, né? João 8, 31 e 32, Jesus dizia, né? Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, ó, verdadeiramente serei meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus, eu tenho que escolher permanecer na palavra. Que palavra? As Escrituras. E Jesus disse, conhecer a Escritura é o quê? Eu conhecer a verdade. E se eu conheço a verdade vos libertará. Então, Deus quer que nós sejamos livres. E aqui diz, ó, 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é o quê? Liberdade. É por isso que na China, Coreia do Norte, né, e Cuba, né, e outros lugares onde o socialismo se implantou, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Tentar impedir as pessoas de ler a Bíblia, de falar de Jesus, porque Jesus diz que você tem que ser livre. Então, num sistema desse, as pessoas não são livres. Então, as pessoas com esses pensamentos podem criar o quê? Uma rebelião, né? Fazer uma revolução e derrubar o poder. Então, eles se sentem ameaçados. Mas aqui, ó, Isaías 14:12 diz, né, que de onde é que vem a rebelião, de fato? Vem de Lúcifer, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava a nossa. A gente já leu isso aqui, né? Esse plano que ele tinha, né, de ser Deus e assumir o trono de Deus, depor Deus. Ou seja, na verdade, ele queria matar Deus. Porque se ele quer ocupar o lugar de Deus, Deus vai ficar onde? E por isso, né, que nós vemos que Satanás, né, planejou a morte de Jesus. Satanás, estava por detrás disso. Ezequiel 28 fala, né, que ele era perfeito nos caminhos dele desde o dia que fosse criado, mas se achou iniquidade. Ou seja, ele escolheu transgredir as leis de Deus. Uma das razões, não há razão, né, não há explicação, mas existe, né, que ele se elevou, né, na sua própria mente, né, por causa da formosura. Ou seja, ele se achava, né, mais daquilo que ele havia sido criado, ou os dons, os talentos que ele tinha, né, era inerente a ele mesmo, ou seja, não tinha recebido de Deus. E às vezes a gente também pensa que nossa inteligência, né, nosso vigor, nosso conhecimento, o dinheiro que a gente tem, né, é de nós mesmos, né, e não depende de Deus. Mas tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. E ele diz, corrompeste a tua sabedoria, ou seja, por causa do teu resplendor. O resplendor aqui é luz, conhecimento. Ou seja, ele achou que sabia demais. Mais até do que Deus, né? Aí Deus diz, por terra te lancei, né? Para que olhem para ti. E aqui diz Deuteronômio 8, 13, 14, para a gente também ter cuidado, ó. Se nós, depois que a gente tiver aumentado os teus gados, os teus rebanhos, ou seja, hoje é o que? Teu dinheiro, né? A tua conta corrente. E se acrescentar prata e ouro, ou seja, se você começar a enricar, né? Ou ter boas condições, né? E se multiplicar tudo que você tem, né? Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Então o risco é muito grande. As pessoas às vezes fazem isso. E também quando você está numa situação de miséria, também às vezes a pessoa condena, né, a Deus também. Que te tirou da terra de Egito, da casa de servidão. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com a cobiça, né, com o orgulho, com a presunção. E é algo que a gente tem que estar lutando dia a dia. E a Bíblia diz que chegou uma situação que não dava mais para Satanás, né, ficar no céu, que ele
causou muito problema. E houve o que? Uma batalha. Batalha é guerra. E alguns falam, ah, nós não temos que portar arma, não. Hoje o povo de Israel que estava, né, indo, né, do Egito para não lutaram não para se defender. Deus é contrário o quê? Conquista, mas defesa não. Quando tiver que defender, você tem que se defender. Seja com pau, com pedra, uma cadeira, uma carteira, né, com porrete, né, com um braço, com mão, você tem que defender você e sua família. Isso é obrigação sua perante Deus. Então houve batalha no céu, porque Deus tinha que defender o quê? O lugar onde ele ocupa o trono dele. Teve que defender. E houve uma batalha. Diz que Miguel, né? Miguel, a palavra o quê? Aquele que é como Deus. É o nome divino de Jesus. Quem é como Deus. Então Jesus aqui, Miguel é Jesus. E seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão com seus anjos. Mas o que aconteceu? Graças a Deus, o Satanás não prevaleceu. Ou seja, não venceu. Nem mais seu lugar se achou nos céus. E ele foi precipitado. Quem é esse dragão? A antiga serpente. Que antiga serpente é essa? Alguns dizem que o Éden, né, que o Gênesis é falho, né? O Gênesis é uma história de Trancoso. Pois é, Apocalipse aqui está falando da antiga serpente. Que lá está lá em Gênesis falando, né, que enganou, né, Eva, né, e fez com que Adão caísse. Chamada diabo e Satanás. Nós já explicamos, né, o que significa a palavra diabo também Satanás. E qual é o papel do Satanás? Enganar todo mundo. Então, se tem alguma coisa de engano, se você descobrir que tem alguma coisa de engano, pode ter certeza que Satanás está por detrás. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados. Então bilhões de anjos estão aqui na terra, né, invisíveis para nós, atrapalhando tudo que você quiser fazer de bom para você e para o próximo. Aqui em Judas 1,9 também explica, né, que Jesus teve que contender com Satanás, né, porque antes, quando Moisés morre, né, Deus ressuscita Moisés, e Satanás não queria que Jesus ressuscitasse Moisés. E Jesus, né, contendeu com ele e chegou a ponto de dizer: o Senhor te repreenda, ou seja, Deus te repreenda, né? Não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Satanás está tentando atrapalhar. Então Satanás tenta nos atrapalhar também, aqueles que querem obedecer a Deus. Mas aqui também Daniel 10,3 fala, né, que o conflito se expande. E de vez em quando, ou muitas vezes, né, Jesus, né, que é Miguel, tem que vir para fazer a coisa mudar de rumo. Diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, quem príncipe significa chefe. A palavra chamada príncipe é Sar, ou chefe, comandante, né, general. Então o príncipe do reino da Pérsia provavelmente são o quê? Anjos que estão sob o comando de Satanás. Satanás coloca esses anjos para controlar países e nações, né? Então tinha um príncipe do reino da Pérsia e que resistiu, né, ao anjo, né, Gabriel durante 21 dias. Você imagina, Gabriel não teve capacidade de resistir o príncipe do reino. Também esse príncipe do reino da Pérsia pode ser o próprio Lúcifer, né? E eis que Miguel, um dos primeiros, né, príncipe, né, ou na original fala que é o principal príncipe, ou seja, o principal chefe. Na verdade é o título dado a Deus, é o príncipe dos príncipes, é o chefe dos príncipes, veio para me ajudar e fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Jesus veio pessoalmente, né, para fazer com que Daniel pudesse entender que Satanás estava tentando atrapalhar a visão que Daniel, né, que Deus queria dar a Daniel. Aí você vê como é as coisas, né? Se a gente não ora, se a gente não busca, a situação complica. Aqui também, né, em Daniel 10, 20 e 21 diz: sabes que eu vim a ti, agora, pois, tornaria a pelejar contra o príncipe dos persas. Ó. Novamente tem um príncipe. Saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Ó. Então, se tem príncipe da Pérsia e da Grécia, provavelmente não é Lúcifer, né? São demônios que Lúcifer coloca, né, para governar as nações. Ainda hoje existe esses anjos. Eles estão participando do governo. Do bom governo ou do mau governo. Do bom governo da Inglaterra ou do mau governo da Inglaterra, bom governo do Brasil ou mau governo do Brasil. Essa é a realidade. Mas eu te declarei que está registrado na Escritura da verdade, né? Senão que Miguel, né, que é o nosso príncipe, é Miguel. Miguel, meu Deus. Nosso Deus, é o nosso Deus, Jesus. Ele é o nosso príncipe. Amém? Ele luta por mim e por você. Para que nós sejamos livres. Então, diz aqui a Bíblia, né, que em Judas explica um pouco mais, né, desse conflito que existe. E esse conflito também está aqui na terra. Ó. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, né,
povo de Israel, destruiu depois os que não creram. Ou seja, os que não creem são destruídos. E serão destruídos, aqueles que não creem. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, os anjos que não obedeceram aos mandamentos de Deus, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou eles na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, esses anjos estão reservados e alguns estão presos, até o grande dia do juízo, em que eles serão o quê? Destruídos. Provavelmente, essa prisão é aqui na terra. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo entregue-se à fornicação, como aqueles, indo após outra carne. Então, aqui diz que a fornicação, ou seja, que as relações que houveram em Sodoma e Gomorra, qual foi? A relação de homem com homem. E as pessoas dizem que não está escrito na Bíblia. Está sim. Deus está citando aqui que esse foi um dos problemas de Sodoma. Foi o problema de Sodoma e Gomorra. E diz, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, esse tipo de coisa que você faz no seu próprio corpo, ou seja, desobedecer a Deus, não seguindo os planos que Deus tem, porque homem case com mulher, está relacionado, com a desobediência de Sodoma e Gomorra. E Deus diz que quem continuar fazendo isso, poderá sofrer pena do fogo eterno. Por que eu falei poderá? Porque você pode se arrepender. Você pode se converter e aceitar o evangelho. Se você fizer isso, Deus vai te perdoar, vai. O grande conflito diz, em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento. Então Satanás criou um espírito de descontentamento, falando mal de Deus, espalhou, fofoca e tudo mais, E Deus mesmo assim suportou ele, nem mesmo quando ele começou a apresentar as falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu, Lúcifer. Várias vezes lhe foi oferecido perdão, sob condição de que se arrependesse e submetesse. Deus está fazendo isso também conosco hoje, também com as nações, com os povos. Deus está dando a oportunidade de se arrepender, se converter e se submeter. Mas vai chegar um tempo, que Deus vai agir. E Deus fala, como é que nós vamos saber se nós estamos no caminho certo? Deus diz aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então a gente tem muito cuidado, Essas pessoas fazem, pequenas ações, achando que aquilo ali não tem impacto. Tem. Se você faz infidelidade nas pequenas, você vai fazer nas grandes. Aqui diz, não havia esperança de redenção para aqueles anjos, que haviam testemunhado e compartilhado a glória inexprimível do céu. Então eles já estavam na presença de Deus. Tinham visto a terrível majestade de Deus, e face de toda essa glória, ainda se rebelaram contra Deus. Não haveria novas e maravilhosas revelações do exaltado poder de Deus, que os pudesse impressionar tão profundamente com aquelas que já haviam testemunhado. Então as pessoas também, nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, conhecer Jesus. Mas vai chegar um tempo que isso, a gente já vai conhecer de fato que dificilmente vai ter outra oportunidade de mudança. Se foram capazes de se rebelar justamente na presença da inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para serem provados. Não havia reserva de poder, nem grandes alturas ou profundezas da glória infinita para sobrepujar suas apreensivas dúvidas e murmurações e rebeliões. Sua culpa e castigo deviam ser proporcionais ao seu exaltado privilégio. Ou seja, quem muito recebe, muito será exigido. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você procure amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a Bíblia, e guardar os mandamentos dele. Porque ele diz, se tu me ama, guarda os meus mandamentos. Que Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana. Já te desejo um feliz sábado, que começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol. Pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.